nessa draga que estava, ainda terminou à frente do Corinthians no saldo de gols, Miri. Não, é incrível isso, realmente é incrível. Agora, assim, essa festa é triste se a gente analisar o contexto, né, gente? Se você pensar só, oh, meu Deus, escapamos do rebaixamento, tá, então tá bom, então a gente entende a festa. Mas o contexto o Santos começou o ano trazendo o Neymar, parando a cidade, fazendo uma festa com pompa, usaram a voz do Pelé, gente, num recurso de marketing que eu achei bizarro, antiético, muito feio, assim, a voz do Pelé passando a coroa, um negócio medonho. E aí todo mundo esperava, tudo bem, um dos maiores jogadores do mundo, né, Neymar, vamos lá, então. Mas é isso, eu acho que é nesse contexto que a gente coloca o Santos como uma decepção. A minha outra decepção, então, é o Fortaleza, é o Lion, gente, que pena. Boa, daqui a pouco a gente fala mais das decepções. Eu queria a sua opinião sobre o Neymar, Trajano, porque, de fato, ele fez um gol e deu uma assistência no jogo contra o Sport, no 3-0, e depois ele fez 3 gols contra o Juventude, que fez o Santos chegar nessa última rodada dependendo só dele. Mesmo ele tendo atuado muito pouco por causa das lesões, atuado mal em muitos jogos, você acha que dá para a gente colocar na conta dele essa salvação? Não, eu concordo com a Miri quando ela falou, bom, ele pode ir para a Copa do Mundo, sim. Eu acho que merece, desde que leve o Juventude e o Sport, né, junto com ele na mala. Olha, na verdade, quando nós estamos falando de decepção do Santos, a decepção foi o Neymar. Não adianta agora o final, ele ter feito 3 gols no Juventude, foi um gol no Sport, porque ele foi contratado teve toda essa comemoração, essa festa, esse envolvimento, tudo que a Miri falou, a voz do Pelé, chegou o maior jogador de todos os tempos depois do Pelé, não sei o quê. E ele ficou de fora a maior parte dos jogos. Sabe? Alguns jogos que ele fez não jogou bem. Então, se você quiser só dizer quem é que foi responsável por o Santos continuar na Série A, mais do que o Neymar, para mim foi o Brazão, o goleiro. Que vários jogos foi importante salvando o Santos de perder, de sofrer empate ou sofrer derrota. Então, eu acho que não. Eu acho que. É claro que o torcedor santista, ouvindo a gente falar, olha a decepção, o Santos, mas esses caras também. Não vão falar que foi o Internacional, não vão falar que foi o Fortaleza, não vão falar que foi o Ceará, o Sport, não sei quem, Juventude. Não. É que nós estamos retratando tudo que aconteceu em torno dessa expectativa. E o Santos gastou muito dinheiro, hein? Não é dizer que o Santos só gastou dinheiro com o Neymar. É um time caro. Houve um investimento caro. E o Santos se livrou agora, na bacia das almas. Então, eu acho que não dá para acreditar o Neymar, essa recuperação, essa permanência na Série A. Teve muito mais gente importante ali, mais humilde, fazendo o seu papel, como o Brazão, como um garoto lateral esquerdo lá, o Souza, que é muito bom, uma boa revelação do Santos, né? Então, até o Tassiano, que era reserva, fez 2 gols hoje, então vamos acreditar o Tassiano, também se não jogou nada a temporada toda. O Laser. O Santos foi uma decepção, sim. Tirando o Santos, para mim não foi o Fortaleza, não, Mili. Para mim foi o Internacional. Foi, você tem toda a razão, mudei de ideia já. Perfeito. Muitas mensagens chegando aqui, muito obrigada mesmo. Não esquece de deixar o like, o Tomás Augusto falando que a maior decepção é o Inter, que no início do campeonato era cotado para ser campeão. O Santos ninguém esperava nada, quase foi rebaixado pelo Paulista. Já o Fabrício Brandão tá mandando aqui que a decepção foi o Palmeiras. Pô, a decepção foi o Palmeiras? Porque a sua expectativa era muito alta, é isso? Explique-se. E tem mais um aqui, Luiz Sérgio. O Santos não foi decepção, foi normal. Só o Neymar não resolve. E o Viniara vai nesse lado aí também, Pedro. Decepção é quando a gente acredita que vai vir algo de bom, de espetacular. Quem, além dos santistas, acreditava que o Neymar ia fazer o time jogar? E aí, Pedro? Eu acho que muita gente acreditou, né? O nível do Neymar para futebol brasileiro era para ser uma coisa que, né, ia sobrar muito, e muita gente acreditava que aqui no Brasil ele ia conseguir engrenar fisicamente, não se machucar. E na linha do que o Trajano falou, o time do Santos, esse elenco do Santos não é uma pindaíba, não é um elenco super barato, assim, o Santos investiu dinheiro, inclusive no próprio Tassiano, que
um dos motivos que a torcida pegava muito no pé dele, eu não tenho agora o valor exato na cabeça, mas que ele foi um investimento alto, o Rollaser, investimento alto, o Neymar, um investimento muito alto, né? Tudo bem que o Santos acabou não pagando, mas a gente eu publiquei aqui no UOL lá em maio, o primeiro contrato do Neymar. O Neymar chegou no Santos com um contrato de 105 milhões de reais por 5 meses de trabalho. Tudo bem que desses 105, 85 acabaram não sendo pagos. Mas o Santos investiu, o Santos não começou a temporada, não, vamos brigar e o que vier é lucro. E eu tenho certeza que muita gente esperava um ano legal, pode não ser campeão brasileiro, mas com certeza lutar contra o rebaixamento não era o que estava no radar, tanto dos santistas como eu acho que de vários torcedores de outros times também. Agora, cara, eu acho que uma das minhas decepções é com a torcida do Santos com relação ao Tassiano, porque tudo bem que o Santos, o valor mais ou menos 30 milhões de reais na época, 4,5 milhões de euros, e um salário de mais ou menos 1 milhão por mês. Mas, cara, ele não querer entrar em campo para jogar na Vila, porque ele estava com medo, porque ele estava sofrendo ameaça. É um negócio muito louco, né? Se você pensar, cara. O cara ter medo de entrar no próprio campo porque a torcida estava ameaçando ele. E aí, como o futebol, as deusas do futebol são muito irônicas, o que elas fizeram? O cara entra só porque o Lautaro estava vetado, né, por questões de contrato, que ele é do Cruzeiro emprestado, então o Santos tinha que pagar uma bolada para ele jogar, decidiram não jogar, o Tiquinho não estava nas melhores condições, e aí, Trajano, ele entra e faz os 2 gols que salvaram o Santos do rebaixamento. Quer dizer, o Santos podia empatar até, né, mas o cara fazer 2 gols nessa condição é uma história muito louca. Ele entra na galeria dos heróis improváveis que nós temos assistido aí nos últimos tempos, né, Miri? Isso teve na Libertadores, que o Varela foi um herói improvável, o Danilo foi um herói improvável, agora na história do Santos, o Tassiano, e vai por aí. Você tem herói improvável à torto e à direita. Claro que é uma cretinice, uma coisa absurda o jogador ser ameaçado desse jeito, né? Agora, falando de decepção, a decepção maior não foi com o Tassiano, apesar de ter custado o cara, foi com o Tiquinho. Porque o Tiquinho, quando foi para o Santos, ele no Botafogo, teve gente que queria ele na seleção brasileira, lembra? Que faltou, não tem centroavante, bota o Tiquinho. Ele no Santos, não é que ele está fora de forma, ele nunca entrou em forma no Santos, durante toda essa temporada. Agora, os heróis improváveis resolvem. E a gente pode até engrossar essa lista, eu só lembrei dele, do Varela e do Danilo, mas tem outro. O Marçal, por exemplo, do Botafogo, ele fez gol no penúltimo jogo e fez gol hoje. O Marçal não é um jogador de fazer gol, ele era reserva do reserva, jogador veterano e tal. Foi embora, voltou. Então a gente pode preparar uma lista enorme aí, salvo os heróis improváveis. Olá. E ele não marcava 8 meses, né? Aí você viu aí nas imagens, ele ficou muito emocionado, tirou a camisa, porque é também a última rodada, né? Um cartãozinho amarelo, chorou, né, Mili? É legal para ele dar essa volta por cima. Eu acho que tem a história do Santos, né? E aí você tem as mini histórias dentro de uma grande história. A do Tassiano é uma, né? Ele vai chegar hoje em casa vingado, né? Foi o que você falou, assim. Pelo destino, o Lautaro não pôde entrar, porque talvez fosse o substituto imediato, jogaria ele como titular, e o Tassiano foi lá. Vocês imaginam se é o Neymar que faz o que o Tassiano fez hoje? Aí a gente não poderia jamais criticar. Mas sim, acho que tem essa história de vingança pessoal, né? Não sei nem se é vingança, mas de recuperação, de dar a volta por cima, se justifica, né? Essa alegria dele. Ô, Mili, não tem uma coisa assim no dia a dia das pessoas que falam, nunca critiquei, hein? Não tem essa história? Eu acho que mais foi falado da saída do estádio lá, em relação ao Tassiano, nunca critiquei. Isso. Entra na fila do perdão ao Tassiano. Exatamente. Recebemos um superchat do Eu Sou Esse Luiz. Bom, Nick, falou aqui, diretamente da Holanda, nossa, que chique, mandou superchat em euro. Olha a gente aqui, que tchim. Devedores e maus administradores ficam na Série A enquanto o projeto Fortaleza é rebaixado. Muito triste. Pô, eu tô com você. Muito triste mesmo. Eu fiquei chateado, eu tava torcendo muito pro Fortaleza.
Tomás Augusto falando, verdade seja dita, sem o Neymar o Santos tinha caído. E eu nem sou santista, os números falam isso. Com ele teve mais vitórias. É um número que dá pra gente debater, né? Mas, de fato, dos últimos 3 jogos, né, ele fez 5 gols, né, Pedro? Sim, eu acho que tinha caído sem ele. Eu acho que desde que ele tomou a decisão de ir para o sacrifício, de ir, entre aspas, para o tudo ou nada e jogar essa reta final, ele realmente teve um papel muito grande em garantir a permanência do Santos. Ele é um cara que clareia todas as jogadas, ele tem uma visão que os outros jogadores não têm. Por incrível que pareça, ele com uma lesão no menisco, ele está evoluindo fisicamente, ele está melhor fisicamente agora machucado do que ele teve no começo da temporada quando estava inteiro, né? Hoje ele até tentou ali umas 2 ou 3 arrancadas, que teve ali uns pequenos sinais do velho Neymar, né? Do Neymar que a gente está acostumado a ver. Eu acho que ele foi muito, muito, muito importante. Mas ser importante para salvar o Santos do rebaixamento no ano da volta dele, com o investimento que o Santos tem, é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que pro ano que vem, esse time do Santos, com esse elenco, renovando com o Neymar, se não atrasar salário, não tiver problemas graves de gestão e com o Vojvoda tendo um pouquinho mais de tempo para trabalhar, pode ser um time interessante. Eu acho que não é um mau time. Eu acho que o Santos tem um time médio para bom, ali pelo menos para brigar no meio da tabela, com São Paulo, com Corinthians, enfim. Domi, Antes do jogo, diga-me. posso polemizar rapidamente? Porque eu acho que existe um debate aí. É claro que o Neymar fez diferença nessa reta final. Vimos a quantidade de gols que ele fez, né? Principalmente nos jogos derradeiros. Mas eu argumentaria o seguinte: o Santos sem o Neymar teria começado o campeonato, todos eles, teria começado o ano orientado para ser um time coletivamente falando, e não orientado para jogar para um jogador. O que a gente viu muitas vezes foi o Santos jogando para o Neymar brilhar. O Santos jogando para passar a bola para o Neymar. Então, eu acho que faltou coletivo para o Santos. E aí realmente ficou dependendo do Neymar estar em campo, porque o Santos joga orientado para passar a bola para ele resolver. O Mirassol, gente, acaba com qualquer polêmica em relação ao elenco, né? O que é um elenco? O que é um time? O elenco do Mirassol é melhor ou pior do que o do Santos? Para mim é pior. Então, eu acho que ele acaba como salvador de uma história que ele é vilão e herói ao mesmo tempo, tudo misturado, sabe? Eu não sei, assim, para mim, esse Santos, ele foi orientado desde sempre a jogar para o Neymar, pelo Neymar. Deixa o Neymar brilhar. O que seria esse elenco do Santos, que é bom, sem o Neymar? Seria mais conjunto. Eu ousaria dizer que nem teria corrido risco. Faz muito sentido. E eu acho que o Santos venceria de qualquer jeito o Sport e Juventude sem o Neymar. É que ele estava em campo e ele fez gol e deu assistência. Mas eu acho que o Santos venceria. Eu acho que o Santos não ia, mesmo nessa reta final, se ele não tivesse jogado o que jogou, eu acho que não cairia, Trajano. Você sabe que eu estou imaginando? Agora, para mim, essa parada do Neymar está virada já. Eu estou aqui pensando, imaginando, como é que deve estar o clima num programa como esse nosso aqui, lá em Fortaleza agora. Hein? Um debate na mesa redonda de futebol numa TV local. Nem Padinha e Cícero deve estar vendo a mesa redonda, porque deve ter um xingamento para lá, briga para cá, deve estar uma loucura. Porque, pensa bem, os 2 grandes times do estado que lotam o Castelão, caírem como caíram na última rodada, é de uma tristeza. A cidade se entristece de um jeito brutal. E o jornalista esportivo adora também a polêmica, como nós sabemos, deve estar quebrando um pau, procurando responsáveis, apontando o dedo para quem é culpado, quem não é, massacrando alguns jogadores. Deve estar uma loucura, Fortaleza. A gente estava falando do Neymar aqui, eu fiquei tentando imaginar, como se fosse um filme, uma cena numa TV local lá em Fortaleza. E aí, falando nisso, é uma boa pergunta,